sinceramente, na verdade, eu acho que todos nós temos camadas e camadas de personalidades. Lógico que eu não estou falando de esquizofrenia, nem de qualquer coisa nesse sentido. Eu estou falando de possibilidades de momentos diferentes, de dias diferentes, de hormônios que nos preenchem todos os dias, os meninos também. Mas conforme cada situação, em momentos diferentes, outras cidades, e dependendo de uma situação que você queira resolver, tenha que resolver a cada momento, é uma maneira de resolver, né? Então, eu sempre acho que não estar permanentemente de um jeito é a melhor forma de você lidar com a vida ou de você aprender mesmo e dar uma chance para si mesmo para amadurecer, né? Eu acho que eu sempre tive essa flexibilidade comigo mesma. E eu sou uma pessoa muito livre, muito, 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 além do normal. Então, livre num sentido, mas por isso mesmo não querendo entrar em nada que me oprima, que me encarcere de alguma maneira, né? Mas essas mulheres sempre tiveram. Eu sou uma contadora de histórias, então elas sempre tiveram comigo. Mas esse disco, eu acho que elas estão muito mais presentes, elas estão escancaradas, elas estão femininas, feministas, sendo também mais menininha. Tem várias versões, uma romântica, outra percebendo um narcisismo de alguma maneira. Essas falhas humanas, elas estão sendo muito percebidas por essas mulheres todas. Eu achei que eu ia conseguir tirar férias. Eu não consigo tirar férias. Eu já tentei de todas as maneiras, mas eu invento... Sei lá, na pandemia, eu fiz uma loja de móveis, de móveis antigos, assinados, da década de 50, 60. E comecei a pintar. E pintei muito. Quadros enormes, 2 por 3,5, umas coisas assim que eu ficava em cima dos quadros pintando. Eu não consigo, é uma coisa, não sei se é uma fuga, o que é, eu não sei, não consigo parar. Mas Clara me ensinou muito a cantar, porque eu tinha um preparador vocal, todos os dias, Rafa Miranda, que estava com a gente, e antes eu tinha feito fono, eu não tinha feito aula de canto, porque eu tinha um preconceito enorme por achar que se eu fizesse muita aula de canto, eu ficaria técnica demais e deixaria o emocional de lado. E, ao contrário, o emocional pode vir, mas eu consigo coordenar melhor a voz. E isso me deu uma liberdade maior ainda. Então, esse menor músculo do nosso corpo, chamado cordas vocais, ele é muito sensível. Então, você faz ginástica todos os dias, é que nem perna, é que nem braço. Você mantém ele no lugar onde você quer. Você joga uma nota para cima, ele vai onde você quer. Você tenta colocar ele mais forte cantando um rock and roll, ele vem mais forte sem te machucar, né? Você vem de uma maneira mais sussurrada, vai sussurrar com nota, né? Com a nota certa. O jeito mais difícil de se cantar é o sussurrado, é meio João Gilberto mesmo, essa coisa de sussurrado sem fazer nenhum esforço e atingir uma nota tal. Mas a Clara me ensinou muito isso e me colocou num repertório maravilhoso. Então, eu acho que saindo disso, quando eu quis sair disso, eu parei, começou a música. Eu acordava com música, ia dormir com outra música. Eu falava, gente, esse cavalo precisando descansar. E esse fornecedor terrível me mandando coisas. Mas eu, assim, a gente fez esse disco em 4 dias. Em 4 dias ele estava semi-pronto. O resto foram ajustes colocados ali, aqui, refazer não sei o que de guitarra, refazer não sei o que da bateria. Mas ele foi feito em 4 dias, que é um milagre hoje em dia. Mais certeiros, porque mesmo ele tendo sido feito tão rápido, ele tinha um plano, ele tinha essas meninas na minha cabeça, ele tinha
os assuntos que eu queria falar. Por exemplo, Eu Te Apoio em Sua Fé veio... Eu anotei o assunto, porque eu fiquei dias assim com essa história na cabeça. Foi uma matéria num desses telejornais da vida, que eu vi que uma facção entrou no terreiro de Candomblé e deu uma ordem para o Babalorixá, todos armados, para que ele quebrasse o seu terreiro inteiro. E eu olhei para o Babalorixá, aquela tristeza, uma resiliência enorme, com uma camiseta de Jesus Cristo. E os caras que estavam quebrando diziam que era em nome de Jesus Cristo. Eu falei, gente, que contraste mais absurdo, que tristeza, mas ao mesmo tempo que maravilhoso, porque olha o ser humano na sua loucura, né? Uma arrogância em nome de Jesus Cristo, o outro ali na resiliência, com a camiseta que era a guia dele, né, naquele momento. Tem as guias do Candomblé, e ele estava com a guia dele de Jesus Cristo. E eu aí não resisti. Fiz essa música, Eu Te Apoio em Sua Fé, que eu gostaria que inclusive chegasse nele uma hora. E aí fala do Ciranda, que é uma música que fala de uma mulher que vende água, que veio de um lugar onde a água, a sede, ela diz muito que a sede é pior que a fome, então ela vende água, cuida de um neném, cuida... Essa coisa da mãe solo do Brasil, né? Onde o tempo todo tem, né? A gente vem de um lugar que eu acho que é uma sequência da escravização das pessoas, onde o homem era colocado sempre num lugar de não provedor, né, mas de fazedor de filho. Era horrível. Ele fazia o filho e era já mandado para um outro lugar. Então, as mulheres nossas estão sempre cuidando sozinhas de seus filhos, quase sempre. Mas, enfim, são vários assuntos ao mesmo tempo, e são assuntos também políticos, né? Assuntos sociais importantes, que eu acho que vieram a calhar, assim. Desde o primeiro disco já tinha uma música que era Eu não tenho chão, eu não tenho casa, eu não tenho pão, estou vendendo as asas que possuo por não ter nada mais. Vendia a inocência porque a fome corrompia, né? Mas eu acho que não dá para passar por Clara, ainda mais naquele espetáculo, por aquele repertório, pela incumbência de fazer aquilo tudo de uma maneira muito profissional, muito bem feita, porque eu tive que fazer aquilo do mais profundo poço que eu pude alcançar, sem ter influência nenhuma. Eu acho que é um divisor de águas mesmo para o meu lado artístico. E estar naquela época, naquela presença, naquela mulher, com aquele histórico, apesar de termos várias coincidências. Uma mulher que tinha um teatro, eu tenho uma casa de show, que é a Casa Natura Musical, uma mulher que veio do interior, eu também, uma mulher que tinha a catira congada, eu tinha a folia de reis, o cururu, o siriri, uma mulher de rios, né? Eu também, quer dizer, tinha... de um contexto mineiro, meu pai mineiro, a família do meu pai mineira, e eu acho que... E uma mulher muito dolorida com os homens, todos os homens que passaram pela vida dela, foi muito dolorido. E eu acho que isso ainda acontece, ainda hoje, muito. A gente ainda procura essa coisa da sessão da tarde, de um romance que não existe, né? Mas, enfim, ela me ensinou muito e me ensina muito. Bom, o João, eu já estava com a música pronta, a música é só minha, demorou, e eu gostei dos agudos da canção e falei, gente, preciso de uma voz barítono aqui, de um velhinho. Quem eu vou chamar? João. O João, a banda dele chama ele de Roger Rei. Que é voz de velho, porque aquele menino magrelinho, ele fala, não, agora eu tenho uma barriguinha. Não, ele continua aqui, a parte do, né, magrelinho, com aquela voz, é muito raro. E aí chamei o João, ontem ele mandou, Van, me manda aí a música que eu queria ouvir. Bonitinho demais. E aí foi, e a música até agora, a segunda música mais tocada do disco. As pessoas escolhem muito essa, e ela é a última música, né? O JP, antes dele gravar o primeiro disco,
a gente já conversava muito, eu gostava muito dele como artista. E ele, antes de assinar contrato com gravadora, com produtora, ele veio falar comigo. O que eu faço? Tal. Você falou, olha, existem algumas armadilhas, isso, aquilo pode acontecer, então deixa isso muito claro no contrato, faz o contrato assim, assim, assado, vê quais os artistas da gravadora, onde você caberia. Assim, a gente conversou bastante sobre isso. E aí, um dia, eu estava quase fechando o disco, no último dia, mandei mensagem, falei, me manda alguma coisa, cria alguma melodia aí, me manda. E aí ele me mandou uma parte da melodia, eu imediatamente, é muito engraçado, porque eu mandei uma mensagem, gostei muito, peguei o telefone, gravei na mensagem o restante da melodia, que era refrão final, e mandei para ele, e a gente se encontrou no outro dia e fez a letra. Quer dizer, foi uma música muito fluida, né? Dessas coisas que nascem assim, sem dificuldade. E o Robert, eu fui a um show dele, muito engraçado, porque anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, eu estava em Nova York, num cafezinho, que eu sou a senhora do café, né? Completamente já esticada a cara de tanto café, no 10º café, escrevendo, começou a tocar uma música no ambiente, e eu falei, gente, que incrível esse som, e comecei a procurar no meu Shazamzinho quem era. E aí veio o Robert Glasper, e eu não parei de ouvir. Esse cara veio ano passado aqui, demorou um pouco para as pessoas saberem quem ele era. Eu fui ao camarim, falei com ele, fui apresentada para um amigo, a ele. Depois a gente trocou o telefone e um dia eu falei, olha, estou precisando de harmonias, de alguma levada que você tiver, qualquer tipo nesse sentido me manda, porque eu faço fácil, se você me mandar uma levada, eu faço fácil. Aí ele mandou 3 levadas e eu fiz a melodia e letra em cima, o que constitui para mim uma parceria, porque eu fiz a partir da harmonia dele, que ele mandou, né, dessa levada. Aí foi isso, a música é, para mim, maravilhosa. E é uma música que é engraçada, que faz parte, parece uma coisa da década de 80, final de 70, que as pessoas falavam muito do Brasil nas músicas. Aquela Copacabana, tem várias, sei lá, desde anos 30, né? Brasil, meu Brasil, brasileiro. São coisas que a gente não fazia mais. Aí eu falei, eu vou entrar nessa, só que eu vou falar dos sons do Brasil, do interior do Brasil, especificamente, Brasil profundo. E aí surge essa música, que é um passeio com Robert Glasper pelo Brasil. Pois é, eu conheci o Mick há muitos anos atrás. Paula Lavigne nos apresentou. Fez uma festa na casa dela, chamou, não sei o quê. Eu sei lá o que eu falei. Ele, conversando comigo, ele me achou engraçada, não sei. A gente começou a conversar e eu falei das praias que tinham no Rio, que não tinham ninguém. E ele gostou, sabe? Eu acho que ele percebeu que eu não ia botar ele numa fria, sei lá. E a gente, depois de muitos anos, a gente começou a conversar de novo. Aí eu apresentei para ele Luiz Gonzaga, que ele ama, adora Luiz Gonzaga. E eu disse que, olha, estou passando aí dia tal, tem um show, se você estiver sem fazer nada, lógico, você já viu de tudo, está cansado de tanta coisa, mas se você estiver disposto, venha. Aí a gente está lá passando o som, e meu empresário falou, Vanessa, o segurança do Mick está vindo aí, porque eles vão antes, olham tudo, se tem saída por tal lugar, não sei o quê. E ele ficou do começo ao fim. No começo ele estava embaixo, dançando com a galera. Aí depois ele subiu, porque não conseguiu dançar mais, subiu e ficou na coxia ali, vendo e dançando todas as músicas. E aí ele me falou, cara, eu sou seu fã, eu comecei a ouvir suas coisas, eu acho profundo, acho muito original, acho, para uma mulher, uma compositora, faz muito sentido. Assim. Eu falei para ele, cara, eu sou muito fã, mas eu devo te dizer que os meus ídolos são brasileiros, eu não conheço tanto. Ele falou, ótimo, melhor. Porque, assim, normal, né? Eu cresci ouvindo Chico Buarque, eu cresci ouvindo
Quer dizer, cresci não, fui ouvir depois, mas tudo que chegava de Milton, de Chico Buarque, nas novelas, nessas vias de marketing, né, que a gente só conhecia por causa disso no Mato Grosso naquela época. Eu ouvia assim, mas aí eu fiquei muito chocada, os meninos nem conseguiram tocar direito, foi uma loucura. Mas foi maravilhoso, ele é impressionante, assim, uma vitalidade, um cara muito sensacional, imagina, um cara vivo, né, cheio de vida, porque eu não quero assistir show nenhum. Eu já estou cansada, alguém me chama para fazer show, eu respondo que nem Tom Jobim dizia, eu cobro 100 mil para fazer um show, 200 para assistir. Tom Jobim era terrível. Muito bom. Não tem como não me envolver. Meu filho ele veio aqui hoje para me ver, ele veio junto, porque depois de crescido, né? Porque antes eu parei as minhas turnês no exterior, parei várias coisas, só viajava no final de semana para ficar com eles. Eles não tinham babá e tudo, a gente era muito presente. Mas porque a gente está ensaiando no Rio e a gente vai começar a estreia lá, tudo lá, que a banda de lá, a equipe de lá. Mas eu não tem como, a vocação, ela é muito forte, sempre foi. Então eu saí muito cedo de casa, com 14 anos, deixando para trás a pessoa que eu mais amava na vida, que era a minha avó, sabendo do medo, da possibilidade dela ir embora rápido e sofrendo muito com isso. Eu me lembro que era um sofrimento devastador, mas era muito mais forte que eu, não tinha como competir. Não, que industrial não estaria nunca. Eu acho que essa necessidade industrial ela é muito perigosa. Eu nunca fui, desde o primeiro disco, eu cheguei já chegando com um cacetete na mesa e dizendo, olha, eu tenho minhas músicas já são assim, eu tenho meu cabelo é assim. Eu tinha uma gravadora aqui no Rio, aqui em São Paulo, que queria que eu alisasse cabelo e usasse mini saia. E eu já parti para outra, uma gravadora que dizia que tinha mais budget mais dinheiro para figurino do que para videoclipe. Eu falei, então, não é gravadora, peraí, é uma marca de roupa. E eu escolhi entrar na minha gravadora da época, que era a Sony, porque eles me respeitavam muito. Eu já cheguei com um estilo, já cheguei com umas músicas que eu fazia. Porque tinham muitos projetos na época, não sei se você se lembra, tinham muitos projetos que eles lançavam mulheres já com caras que eles queriam. Tá faltando no mercado tal tipo de música, vamos botar 4 meninas ou uma menina cantando isso e aquilo. Até hoje esses projetos existem. Botam muito dinheiro e eles acabam entrando nas vagas do mercado fonográfico, digamos assim. Mas eu já tinha tudo, já sabia o que queria, então eu já era muito dona do meu estilo, né, musical. E o que para mim é muito importante eu vejo muitos amigos, assim, isso é angustiante, amigos que não fazem mais discos, álbuns, né, tão vivos quanto os primeiros, né? Você vê a pessoa lançando ali com um super trabalho, um trabalho de lançamento maravilhoso, uma grana gasta, um tempo gasto, e o disco não é vivo, você não sente energia, você não sente sabor, nenhuma música te causa, né? Nenhuma música te abraça, te faz um carinho, você não tem saudade de ouvir mais, ela não te envolve. Eu vejo muita gente fazendo isso e eu acho que essa fluidez minha como compositora, desde o primeiro disco, que é muito raro assim de acontecer, ela é angustiada, ela é viva, ela é sangrada, ela é muito profunda. Então, é uma forcinha que nunca seca. Eu acho que a música tomou conta de mim, me deu tudo que eu sou e que eu tenho hoje,
de um jeito que todos os meus sofrimentos, todas as coisas que eu passei, assim, eu transformei numa construção. E isso foi muito sábio do meu organismo, transformar isso numa pulsão de vida mesmo. E depois que eu aprendi a fazer isso, meu sofrimento ficou bonito. Quando eu entendi o que era estúdio, que eu via que a música é muito doida, a música é um ser invisível, né? A voz é invisível, mas ela te dá tudo, ou ela te tira tudo. Assista um filme de terror sem música, você vai dar risada. E eu acho que no primeiro disco, quando eu entendi ali com o Liminha, ali produzindo meu disco, foram 5 produtores. Jacques Morelenbaum, Liminha, Cassim, que mais, meu Deus? Eram 5. Quando eu entendi que as minhas músicas, que eu compunha solitariamente, mesmo em um ambiente cheio, mas muito solitariamente ali da minha cabeça, escrevendo num caderninho, muito feito manualmente, né? Artesanalmente, como eu gosto das coisas, inclusive os shows, artesanalmente, e que aquilo passou para os músicos, que virou um acontecimento, porque aí a música virou um ser, estava no álbum, naquela época disco ainda, era palpável, né? Era palpável, hoje menos ainda, mas eu achei aquilo tão milagroso, tão divino, tão estupendo, mágico, e todas as sensações, e a outra delícia que é você ir para um show, ficar ali diante de tanta gente que começa a cantar aquilo como se fosse deles, e né? Porque a partir daquele momento é deles, não é você não te pertence a mais nada. As pessoas repetem as frases têm um pertencimento por elas enorme. É muito bonito, né, tudo isso. Eu acho muito bonito. Bom, de novo, tenho uma garantia de que eu sou uma boa produtora. Isso já é um alívio, porque eu vi 2 produtores antes, que era o Mário Caldato e o Gus que já inclusive tocou comigo, violão, Gustavo Ruiz, irmão da Tulipa Ruiz, que é quem produz ela também. E eles não tinham tempo. E aí eu fiquei cansadíssima, né? Falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E minha empresária falou, Vanessa, nos seus últimos discos, os que mais tiveram bons resultados foram os que você produziu. Assim, se você estiver se sentindo bem para isso, produza de novo. Eu fiquei pensando, falei, cara, é isso mesmo, porque no fim eu vou ter que passar para o produtor o que eu quero que ele faça, então por que eu não faço isso diretamente? Eu diretamente ali pego um super engenheiro de som para a mesa, que capte todos os instrumentos muito bem, que isso já existe, uma profissão. Vou ter os músicos que eu confio, que estão comigo já há um tempo, que eu vou poder extrair, a gente já tem uma intimidade, eu vou dizer, olha, tal timbre é melhor que o outro, aquele que você fez é melhor que não sei o quê, eu vou poder passar as frases que eu tenho na cabeça, porque as músicas vêm com muitas frases, então, se você está com a galera errada, e a pessoa não é tão profissional, você pede uma frase, a pessoa não vai fazer, ela quer fazer dela, mas aquela frase tem a ver com aquela música, então faz parte daquele corpo. E todo mundo se respeitando ali, vai ter um momento dele criar, os arranjos são coletivos, e vai ter um momento das minhas frases terem naquela canção. Ele não vai se sentir mal porque eu estou dando uma frase para ele, sabe? Não vai apertar no calo de alguém, na insegurança de alguém e tal. E aí fiz e foi fluido, foi delicioso e é uma galera que eu já confio há um tempo, então não precisou fazer, que nem o Vem Doce, a gente tinha 22 músicas. Dessa vez foram 14, pronto. Deu tudo certo, tem 2 ainda aí que eu acho que podem ser melhoradas e talvez uma para lançar lá na frente. Não tem tempo para mais nada. Eu não sei, eu acho que a expressão, ela
para muita gente que é angustiada como eu, que não dorme, que fica fritando à noite, e que tem muitas coisas a resolver da sua personalidade, eu acho que é um excelente caminho. A arte de se expressar, sendo em roupa, sendo em pintura, sendo em escrita, eu acho que todo mundo deveria escrever. Acho que todos deveriam fazer teatro. Meus filhos fazem teatro, para eles é muito bom. Eu acho que você, para empatia, para entender uma sociedade, para crescer como ser humano, para ser mais humano, para o desenvolvimento intelectual, é imprescindível, é necessário. Eu acho que devia ter em todas as escolas, desde cedinho, assim. Faça exatamente o que você fez. Porque os momentos mais tensos vieram onde eu precisava focar. Eu não aproveitei muito a minha adolescência porque eu precisava focar, eu não tinha para onde voltar. Se eu voltasse para o Mato Grosso naquele momento, talvez eu fosse infeliz pro resto da vida. Então, assim, ou eu focava, era uma menina pobre, e aprendia a compor, e conhecia as pessoas certas, e não faria bobagem, não entraria em droga, não faria nenhuma bobagem que me tirasse do meu rumo, ou eu seria muito séria, ou eu não conseguiria, porque eu não tinha padrinho, não tinha nada. De repente, depois eu fui ter Maria Bethânia, mas até aí eu tive que fazer uma letra chamada Força que Nunca Seca, que é uma letra estupenda. A gênia que fez essa letra, uma loucura. Enfim. Mas aos 21 anos. Então, se eu não focasse, não virasse as noites estudando sozinho, enquanto meus amigos iam pro bar, beber e gandaiar, maravilhoso, mas eu não estaria aqui. Eu tive que focar muito. Eu acho que eu falaria para fazer a mesma coisa. Não, eu acho que depende de cada um, assim, depende do que amadurecer para cada um, depende do que é o foco do mercado que essa galera quer. Tem muita gente que se encontra com muitos compositores para fazer música pop, mais pop, mais para dançar, mais em função do ritmo do que qualquer outra coisa. Eu acho da sexualidade, que é uma coisa que vende muito, não tem jeito, vende mesmo. E é você colocar os brigadeiros ali com os veneninhos para a galera comer, né, na sua loja de doces. Mas eu acho que depende muito do foco das pessoas. Eu sempre quis ser MPB, eu sempre gostei de letra. E eu falei também no Roda Viva de uma coisa que eu estou gostando de envelhecer, não de chegar aos 70 anos, 80, que eu não sei o que vai ser da minha cabeça até lá, mas de ter chegado até agora, eu me sinto muito mais livre e menos pesada, porque existia uma seriedade e um foco que me torturavam mesmo. Então, me torturavam nessa coisa de ter que chegar a um lugar onde eu pudesse ficar tranquilo como artista, onde eu pudesse ter um público que me mimetizasse nesse sentido da arte, né? Que se sentisse no mesmo planeta que eu. Hoje eu estou tranquila como artista, mas eu quero desenvolver mais a musicalidade. Eu quero desenvolver mais a interpretação no palco. Eu acho que dá para ter uma dramaticidade, que é uma coisa que hoje em dia não tem. A gente foi perdendo. E eu acho que, sei lá, Bethânia, hoje em dia, não por ser a minha madrinha musical, mas eu acho que ela é uma das poucas que interpretam, intérprete mesmo. Eu acho que você tem cantoras de voz super... uma potência enorme, que geralmente as vozes de potência não são bonitas, e você tem cantoras de vozes bonitas, mas que alcançam notas sem alcançar a letra. E eu fico vendo, assim, me agrada, mas eu não percebo que a pessoa está ali despertando essa letra nos ouvidos, sabe? Tem um monte de
de pirotecnia no show, tem um monte de coisa que hoje em dia é moda, existe essa moda também nos shows, né? Isso vem e vai, mas a música continua sendo um segundo plano, um terceiro plano. Você fica meio seduzido por outras coisas e a letra também fica no segundo plano. E eu tenho uma fome muito grande dessa coisa mais manual, dessa coisa mais brasileira, de deixar a letra e esse sonho, essas harmonias para a pessoa que está ali sentada buscar as suas próprias, não visualmente ser levada, sabe, por essas personagens da novela, né? Aquela novela daquele momento. Eu tenho essa necessidade de ter um show mais no envolvimento musical. Eu acho que, claro, também me ensinou, o espetáculo dela me ensinou a ser mais profissional nesse sentido. Como eu faço as coisas facilmente, eu faço mesmo, eu componho muito fácil. Eu cantava, apesar de não ser completamente... Eu tenho agudos que eu não desenvolvi, agora que eu estou desenvolvendo, são agudos flauta, e são muito além do que eu desenvolvi, enfim. Apesar de não ter esse potencial mais desenvolvido, para mim era muito fácil. E a Clara me ensinou a ter uma ambição mais forte com relação ao meu potencial vocal, meu potencial como compositora e meu potencial de espetáculo mesmo, de trazer essa interpretação e essa dramaticidade. E o Jorge Farjala, a gente está justamente trabalhando isso. A dramaticidade. Quero um show dramático, quero um show com nuances de todas essas mulheres muito bem cravadas, bulinadas, e sem tantos truques que as pessoas não se percam e não possam ver ali uma interpretação. Bom, eu tenho uma responsabilidade quando eu faço uma letra, por exemplo. Eu não faço uma letra... Eu não faria, por exemplo, uma letra da década de 70 que é... Como é que é? Uma canção do Milton, será? Que é maravilhosa, mas eu teria medo de fazer, porque eu acho que as pessoas se encerram, em dados momentos, elas se encerram achando que tem sinais ali para elas, né? Principalmente quem está muito sensível. Eu faria Tente Outra Vez, eu faria uma música como Esperança, que é uma necessidade de ter um amor pelo todo, por estar aqui. Não é um amor de autoajuda, é um amor do amor mais difícil que se tem, que é, apesar de todos os nãos que a vida te dá, você entender que aquilo não é pessoal, e que a vida é assim, e que a gente pode ter um prazer, inclusive, em respirar. Coisas simples, coisas de gostar de existir junto ao todo, né? Sendo um todo. Eu acho que... Eu não fico muito pensando nisso, não, porque eu acho que isso dá uma pirada. Eu faço o meu e espero que as pessoas gozem com isso. Assim como eu gozei com isso, assim como eu tive esse prazer, que é esse lampejo de criatividade quando vem essa canção e, de repente, a sua cabeça está cantando um negócio novo, que você fala, meu Deus, que presente maravilhoso, que graças a Deus que está aqui e veio. É isso. Olha, eu tenho uma casa de show, que é a Casa Natura Musical, que lança gente toda semana. Lança e lança muita gente boa. Infelizmente, essas pessoas não chegam numa massa maior. E eu acho que existe uma necessidade de quem é mais sagaz, no sentido de não gostei de tal música, mas está tocando o tempo todo no rádio, mas essa música está vindo o tempo todo aqui, mas essa música está entrando no meu minha super app, não sei o quê, e no random, né? Eu acho que as pessoas deveriam procurar mais o seu leque musical, porque ele existe, ele está aí e está cheio de gente que precisa do seu público.
para continuar existindo. Assim como os antigos, que tem muita gente aí que tocou e muita música boa e que a nova geração não conhece. Outro dia meu filho estava ouvindo Guilherme Arantes. Mãe, adoro Guilherme Arantes. Pô, muito legal, né? Muito legal. Descobrindo outra galerinha. Tem muita música brasileira boa. A gente que mais tem é música boa brasileira, né? E eu escuto músicas desde que eu pude ter o meu primeiro dinheirinho de comprar coisa da década de 30, de ouvir Orlando Silva, de curtir Silvio Caldas, enfim, tanta gente. E eu sei quanto de música boa tem por aí, perambulando num inconsciente coletivo e já nas super apps para a gente ouvir. Por exemplo, Orlando Silva ficou analisando as letras. Embaixo daquela jaqueira que fica lá no alto, majestosa, de onde se avista a turma da Mangueira, quando se engalana com suas pastoras formosas. Porque os vibratos são diferentes, né, de uma outra época. Foi lá, quem é que diz? Aí você começa a viajar, anos 30, aquele rapaz, ele começa a falar da menina que ele se apaixonou, e que hoje ele está junto com os Bambas, que são os caras mais fortes do samba, da Mangueira. Cara, que viagem maravilhosa. Aí você vê que é meio chorinho, assim. Pô, dá para viajar muito. É uma história e tanto. Dariam vários contos sobre essa canção. Então eu não fico... Nesse momento eu não fico ouvindo a minha. Porque daí por que eu não tirei isso aqui? Por que eu não botei isso aqui lá? Aí eu não consigo mais. Quando eu saio do disco, eu saio mesmo. Aquela história, a gente não acaba, a gente abandona o disco. Outra construção, e aí você tem que trazer as coisas que mais soam, né? Ou que talvez sejam mais apegadas para mim, mais bonitas, de acordes e tudo, para o palco. Já é outro trabalho completamente diferente. Eu sou muito mais que isso. Eu sou a doida da virginiana. Os meus cadernos são com rasuras enormes. Eu repito letras, sei lá, 20 vezes. Teve uma música, por exemplo, que tem uma construção assim, que eu acho bem rica de falar, que é Demorou, que eu chamei o João Gomes para cantar comigo depois, terminada, que ela começa, eu acordei um dia no Rio, e ela é um reggae cujo violão está ao contrário. Em vez de ele estar no chão, ele está em cima. Daí ele vem em cima. E eu, até eu explicar isso, consegui que a banda entendesse, foi uma dificuldade, porque na hora do refrão, ela volta e fica no chão. Eu comecei a escrever a letra pensando nessa estranheza. Deixa eu te dizer que te quero mais uma vez. Não, deixa eu te dizer que te quero mais uma vez. Não se... Como é que é, prima? Não se estranhe, não estranhe, não ache que isso é... Não tenha pânico, porque a pessoa está sentindo ali uma atração, que é aquela coisa de você tá sentindo um negócio estranho, mas você não quer se entregar, de jeito nenhum. Então a melodia, junto com a letra e junto com o arranjo todo, ela faz muito sentido. Eu já te disse, repito, é tão natural, e não tá natural. A música tá ainda estranhíssima, estranhíssima. Não tenha medo, se encaixe que vai ser bom. Aí a gente entra no refrão e o violão já está no momento no chão, né? Não está ao contrário. E aí a letra começa a dizer de uma maneira confortável, e a pessoa também que está dançando comigo está confortável. E isso é muito divertido de fazer. É uma coisa que se fazia... Chico faz muito isso, Caetano faz muito isso, Tom Jobim fazia muito isso. Era o céu e o chão, né? Era uma coisa da nota em cima, representando
era muito contada junto com a melodia, eram ajustadas entre letra e melodia. Uma velhinha safada. Tô brincando. Uma velhinha que os meus filhos vão ficar proibindo de sair. Não, eu acho o seguinte, eu acho que se eu relaxar essa minha sisudez com relação à minha vida, que eu fico... Eu sou muito séria. Tem uma personagem que é essa Vanessa, que é engraçada, não sei o quê, que eu brinco o tempo todo. Mas se eu relaxar cada vez mais, conseguir fazer as minhas músicas de uma maneira que eu goste, que eu tenho orgulho, feito esse disco, todas elas, eu acho que eu vou ser muito feliz, continuar muito feliz. Mas vou continuar com essa contadora de histórias aí a 1000 por hora, com certeza, porque é o que me move, me faz viver bem. Meio Dercy Gonçalves, assim, que fala tudo que pensa, que não tem filtro. Eu acho isso fantástico. Mesmo que a pessoa já tenha morrido, Tom Jobim, eu ia grudar nele. Eu ia casar com ele. Coisa simples, assim, Mick Jagger, Chico Buarque. Maria Callas, Gal, deixa eu ver. São tantas. Só não faria Ima Sumac, que eu não tenho aquele agudo, mas... mas essas outras eu consigo. Invisível. Comer todos os chocolates dos mercados. Bisbilhotar a vida alheia, escrever milhares de coisas. E influenciar o governo a fazer coisas boas pelas pessoas. Enfim. Meu Deus. Eu acho que desse disco, pegando esse disco agora, Eu Te Apoio em Sua Fé, eu acho que é um bom momento para essa música, para essa intolerância, não é nem intolerância, é um radicalismo fascista e racista, religioso, né? É um embranquecimento das religiões mesmo. Eu acho que seria um bom momento. Existem cantores de músicas dadas como românticas no Brasil que eles têm um alcance enorme, eles representam o povo de muitas maneiras, inclusive na inocência, na pureza dessas canções, na simplicidade das canções, e eles não são valorizados como deveriam. Eu acho que são muitos, muitos. Gente, canto no show. Odair José, por exemplo. Odair José, ele foi amado pelo povo, mas ele está, de repente, num lugar onde ele não está sendo lembrado, né? E que é essa coisa do Brasil, uma memória de um país onde não conduziu a memória para ser larga, longa, que é essa coisa de um país novo, sem memória, né? A gente vai esquecendo muito. Aí, quando a pessoa falece, você traz a pessoa de volta, que é muito insano, muito injusto, né, com a pessoa. Mas Odair José eu acho genial. Amado Batista eu acho genial. Diana eu acho genial. Tem muitos. Nossa! Aí eu vou ter que analisar 3 dias. Eu acho que não é defeito, é uma consequência de escravização. A escravização, ela ainda vai torturar a gente por muitos anos. E tem uma herança muito maldita, assim, muito maldita, de muito sofrimento, de famílias que vão ser abandonadas por esses pais que eu já falei, que é uma coisa
que minha avó, por exemplo, foi abandonada por meu avô, que era negro e que possivelmente não teve pai, porque esse pai já era escravizado e estava ali meio fazendo filhos para esses caras, um sofrimento horrível. E as consequências são essas, é de estar sempre as várias filhas e netas e não sei quantas vezes mais a gente vai tentar quebrar esse padrão de não estar só, de repente, né? Ou tentar conquistar homens que nunca estarão ali, né? É sempre uma dor, tem sempre uma dor. Aí eu acho que todo padrão é quebrável com muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu acho que tudo é possível nesse sentido, sim. Mas com muita ajuda, com muita perspicácia, com muita... na música Esperança eu falo, tem um momento que é sair do padrão, mesmo que ele tente escravizar o cotidiano, a rotina. Eu destruo, mais ou menos essas palavras. Eu reconstruo, eu insisto, eu me liberto. E vou falando como se fosse uma declaração, uma oração, um mote para mim mesma, para quebrar essas situações, porque a pobreza tem o seu padrão que enrijece, e se uma pessoa daquela família não perceber que ela tem que quebrar aquele padrão, aquilo vai continuar por muitas gerações, a miséria, né? Meninas que viram as mães espancadas, que vão continuar com namorados narcisistas, que vão espancá-las da mesma maneira, filhas dessas mães, etc. e tal. Meninos que não foram, sei lá, cuidados, amados, vão se tiverem uma conduta um pouco errada, vão bater nessas mulheres, se vingando dessas mães. Então, são muitas coisas que, numa sociedade equilibrada, você vê, por exemplo, eu acho que é Finlândia, não me lembro, tem muita miséria ainda, não existe roubo, né? Não existe violência, porque não existiu esse tipo de conduta desumana, né, com as pessoas. Estava um taxista uma vez, e o cara do Senegal dizendo que as pessoas lá passavam muita fome. Eu falei, depois de eu ter falado, não, o Brasil é lindo, mas a gente sofre muito com a violência, né? Eu já fui assaltada 10 vezes. Ele parou o carro, ele olhou para mim, ele falou, não acredito. Eu falei, sim. Ele falou, eu sinto muito. O Senegal, existe uma pobreza, uma miséria gigantesca, mas você dorme com a porta aberta. Ninguém pega o que é do outro. Então, assim, é uma conduta de violência por causa de uma outra violência, né? E também de tantos estupros, de tantas violências mascaradas, que a gente só começa a falar disso agora, né? Porque é feio demais mesmo, é terrível. Mas, enfim, é isso. Eu acho que não é uma coisa, são muitas coisas, né? O povo é demais. O povo é foda. O povo é sensacional. Eu fico assim, sempre apaixonada, querendo levar uma para casa, querendo adotar uma avó. Um avô, querendo ajudar não sei quem, eu fico desesperada. Mas assim, que eu vejo é um povo de muita valia, de muito caráter, de muito, sabe? Porque a gente é sacaneado o tempo todo. O tempo todo. É muito... há muita corrupção em todas as vias, né? Muito jeitinho no sentido precário, baixo da palavra. E isso leva a gente para o buraco o tempo todo. Então, sair disso, aí você cai no outro buraco. Você sai de um, cai no outro buraco. Então, tem que ter uma mente muito propensa a saudável, né? Para você não pirar. Tem que estar sempre respirando e insistindo nessa sanidade.